Bom dia a todos. A RSTI agradece a presença de todos. Dentro de alguns minutinhos a gente vai estar começando essa apresentação. Eu gostaria de confirmar se está todo mundo conseguindo me ouvir, se o áudio está em perfeitas condições para a gente poder começar em alguns minutos. Por favor, aqueles que puderem, enviem uma mensagem no chat de bate-papo informando sobre a qualidade do áudio para a gente dar continuidade. Muito bem, parece que está tudo em ordem com o som. Vamos aguardar mais um minutinho para a gente começar pontualmente às 10 horas. Bem, vamos iniciar então. Mais uma vez, em nome da RSTI, eu agradeço a presença de todos nesse evento. Nosso objetivo nesse evento é fazer uma apresentação e uma rápida demonstração do novo plugin da IP Suite, chamado APM, que é um plugin que vai trabalhar em conjunto com o WhatsApp Gold. Bom, nós faremos uma breve explanação das principais características do APM, com alguns slides, são 3 ou 4 slides que nós demonstraremos. Depois nós faremos uma demonstração da ferramenta em funcionamento. E finalmente nós vamos abrir para as perguntas, para que vocês possam estar tirando as suas dúvidas. Vocês podem se sentir à vontade para colocar as perguntas no chat de bate-papo, à medida que vocês forem precisando fazer essas perguntas. Alguém da equipe da RSTI vai estar respondendo. Se não responder, a gente responde no final da apresentação. Bom, como eu já falei, este APM é um Application Performance Monitor. É um plugin do WhatsApp Gold, né, que é fabricado pela IP Suite, que está disponível a partir da versão 16.1 do WhatsApp Gold. Ou seja, para que você tenha a possibilidade de avaliar o APM, a possibilidade de comprar e utilizar o APM,
é muito importante e necessário que você tenha o seu WhatsApp Gold já na versão 16.1. Isso é um item mandatório, tá? O APM ele só vai ser ativado a partir da versão 16.1. Portanto, aqueles que já são clientes do WhatsApp Gold de versões anteriores, basta que você faça a atualização para a versão 16.1. Atualmente nós estamos na versão 16.1.2. Você fazendo essa atualização, você já consegue fazer uma avaliação por 30 dias da ferramenta e já consegue também, se assim quiser, comprar a ferramenta e fazer ela funcionar. Basta você estando na versão 16.1 em diante, basta você fazer um refresh da licença, uma vez que você já tenha adquirido o licenciamento do APM. O Application Performance Monitor, traduzindo aqui de uma maneira mais simplória, é um monitoramento de disponibilidade e desempenho de aplicações, mas eu acho que é uma das traduções que mais são mais verídicas assim, em relação ao que o APM pode fazer. Então, algumas características dele são: ele tem perfis de aplicativos prontos, ou seja, com o APM você não precisa começar do zero a montar um perfil de aplicação para que você esteja monitorando as suas aplicações. Vou citar um exemplo. Se você quer monitorar o seu Active Directory, se você precisa monitorar o seu Exchange, se você precisa monitorar SQL, IIS, ou se você precisa monitorar alguma instância de base Oracle e tantos outros perfis, você não precisa começar do zero. A IP Suite desenvolveu uma série de perfis prontos que são sugestões, tá, pessoal? São sugestões de componentes que é válido você monitorar dentro de um perfil de uma aplicação. Por exemplo, a gente vai estar demonstrando lá um pouco adiante, mas, por exemplo, o Active Directory, a gente tem lá uma série de mais ou menos uns 40 componentes que se entendeu que são importantes e vitais para que a disponibilidade do Active Directory seja garantida. Então, o APM ele funciona assim com a questão de componentes, que a gente vai demonstrar, mas eu quero frisar que muitos perfis de aplicação já são disponíveis. Muitos desses perfis já estão disponíveis para que você faça o download e não tenha que começar do zero a implementação da ferramenta. Bom, o segundo aspecto que a gente vai abordar é a descoberta de aplicativo. Uma vez que você já baixou, né, já fez o download dos perfis de aplicativos, ou você já criou o seu próprio perfil ou os seus próprios perfis, você tem a opção de fazer uma descoberta, uma espécie de discovery. Você vai apontar para qual diretório do WhatsApp Gold você quer procurar aqueles componentes, e aí o WhatsApp Gold ele vai testar em cada item, em cada servidor daquela pasta, né, daquele diretório, qual o perfil de aplicação que poderia ser
configurado. Então isso agiliza também a parte de configuração da sua ferramenta. O outro aspecto seria essa questão do construtor de perfil de aplicativo, que nada mais é do que um método de você mesmo construir o seu próprio perfil. Ou seja, vamos imaginar que você tenha uma visão diferente de como você deve monitorar o seu AD, ou o seu Exchange, ou o seu SharePoint, ou mesmo uma aplicação que você tenha desenvolvido na sua TI aí. Muitas vezes a gente tem aplicações caseiras que são muito importantes para o negócio da empresa, e você precisa sempre estar monitorando aquela aplicação, e talvez, certamente você não vai encontrar um perfil pronto para aquela aplicação, uma vez que ela foi feita in-house, né? Bom, nesses casos você pode utilizar esse recurso de desenvolver o seu próprio perfil ou seus próprios perfis. Não é nada complicado, é bastante intuitivo e simples. Você vai ter que basicamente você vai ter que elencar quais são os componentes que são vitais para a sua aplicação, né? Quais são os componentes que se sofrerem alguma degradação, podem trazer alguma degradação na sua aplicação, e aí você vai passar a fazer essa, como eu vou dizer, você vai fazer essa construção dos perfis de uma maneira que você consiga visualizar todos os componentes da sua aplicação e testar, né? Antes de você efetivamente colocar uma instância desse perfil em funcionamento, você vai tendo a opção de realizar os testes, e depois que você realizou todos os testes, onde você validou o funcionamento de cada componente, aí sim você pode salvar esse perfil e depois fazer com que esse perfil apareça como uma aplicação sendo monitorada. Uma rápida pausa aqui, parece que tem alguém dos convidados que está tendo um problema com a questão de áudio. Por favor, mande essas informações para o info@rsti, ele vai te ajudar. Tem um companheiro nosso da RSTI, ele está logado como info-RSTI. Ele vai te ajudar aí a acertar esses problemas que você está passando, tá ok? Então vamos lá. Continuando, a questão de componentes críticos e não críticos, ou seja, você pode colocar diversos componentes no seu perfil,
Mas pode ser que tenha algum componente que, por si só, se ele tiver um problema muito grande de desempenho, a sua aplicação vai ficar muito comprometida. Então, você pode definir esse componente específico como um componente crítico. Assim, se esse componente... imagine que você tem um perfil aí com 30 componentes. Mas se apenas esse componente crítico apresentar um problema, então você pode fazer com que toda a sua aplicação seja marcada como em alerta ou marcada como down. Provavelmente é muito importante para você ter essa visualização da criticidade do componente, para você poder também ter um tempo de resposta melhor na ação daquilo que você vai tomar quando você tiver um problema na aplicação. Então, essa característica de componentes críticos e não críticos ajuda também a você mensurar isso para que você tenha um SLA mais de acordo com a realidade. E você pode também fazer o agrupamento de componentes críticos, ou seja, às vezes um componente por si só não é tão crítico assim, mas se você tiver aquele componente mais um ou dois que também estejam em problemas, aí sim você vai ter uma condição que vai afetar o desempenho da sua aplicação. Então você pode agrupar esses componentes e com uma série de operadores lógicos que você pode usar, por exemplo, if, then, else, que você vai poder colocar lá se esse componente e esse componente ou aquele outro componente estiverem em modo de alerta, então a minha aplicação inteira está down, por exemplo, é um exemplo que você pode utilizar para que você crie aí um conjunto de regras que vá definindo o verdadeiro status da sua aplicação, fazendo com que você tenha um painel com a visão mais realística do status da sua aplicação. Bom, seguindo aqui, uma outra característica que é bastante interessante no APM é que você consegue relacionar um aplicativo com o outro. Tá? Então, por exemplo, você pode criar lá uma aplicação, serviço de e-mail, uma outra aplicação internet, intranet, ou seja, você pode criar algumas aplicações e você pode relacionar uma aplicação com a outra, tá? E aí você também consegue, através desse mesmo processo de utilizar operadores lógicos como if, then, else, or, and, né, ou or, você consegue traçar uma relação entre um aplicativo e outro e qual que é o impacto que uma aplicação vai ter sobre a outra, e aí você consegue também mensurar isso de uma forma geral na sua aplicação. Bem, como não poderia deixar de ser, o APM também tem a sua central de alertas, né, e políticas de ação. Então, ou seja, para tudo que você criar e configurar no APM, você vai conseguir gerar ações. Bom, um exemplo bem simples: você está monitorando a quantidade de memória disponível para uma aplicação no servidor. Aí você pode definir um threshold ali. Se eu tiver menos que 200 mega livre de memória, para mim é um problema, eu preciso alertar, a minha aplicação está em modo de warning, né, que seria o modo de alerta. Então, se a minha aplicação entrar em modo de alerta, eu quero que seja enviado um e-mail para um técnico, ou eu quero que seja enviado um SMS para um técnico, ou então eu quero que seja executado um
o restart de um serviço específico, ou eu quero rodar um script que vai tomar ações que tentem resolver essa questão, ou eu quero criar um log syslog, ou um log de texto, ou um Windows Event Log. São ações que você pode utilizar com o APM. Então, depois que você tem a configuração, criou as suas condições, setou os seus thresholds, né? Você vai ter um threshold para alerta e um threshold para down. Aí você pode utilizar os alertas e as políticas de ação, né? Ou seja, você pode colocar várias ações dentro de uma mesma política, e aí essas ações vão sendo tomadas de acordo com a linha de tempo que você definir lá, para que o próprio WhatsApp ele já vá tomando decisões para você. Em alguns casos, por exemplo, se você lançar mão de scripts ou jobs que você possa configurar o WhatsApp para estar rodando esses jobs, você pode até começar a solucionar alguns problemas de uma maneira mais automatizada utilizando o WhatsApp. Sobre monitoramento de usuário final, o APM ele pode trabalhar com um outro plugin do WhatsApp Gold chamado AlertFox. O AlertFox é um serviço que você pode adquirir, e esse serviço você vai ter condição de medir o desempenho das suas aplicações web ou dos seus websites, por exemplo. Então, com o End User Monitor, né, que é esse monitoramento de usuário final, você consegue criar robôs que vão fazer acessos a essas aplicações web. Você pode lá simular um acesso, clicar numa página, fazer um login, colocar um dado, né, ver a saída desse dado, para você testar se realmente aquela aplicação web está funcionando ou não. Então, se você tiver o APM e o AlertFox, você consegue colocar dentro do APM esse robozinho para que ele fique medindo para você essa aplicação web, e você tenha indicadores que vão demonstrar o desempenho dessa aplicação web. Bom, temos também a emissão de relatórios. Então, você pode montar um relatório assim de uma maneira até que simples e rápida. Você vai trazendo para o dashboard de apresentação da ferramenta as informações que você deseja demonstrar no relatório, né? E aí você consegue transformar isso num relatório em PDF, por exemplo, fazendo o export daquela visualização que você criou, transformando isso num relatório. Também falando de relatórios, você consegue também colocar um relatório de status da aplicação na tela principal do dashboard do WhatsApp Gold. Lá naquela abinha dashboard, você consegue incluir dashboards de APM, que a partir da versão 16.1 você vai ver que já fica disponível lá. Tem a pastinha APM, e você consegue incluir os dashboards de APM no próprio dashboard do WhatsApp. Ou seja, você vai conseguir de uma maneira simples colocar um atalho, né, eu diria assim, para que você esteja visualizando o status das aplicações. Bom, quando a gente fala sobre o console de gestão unificada, é essa ideia de que através de uma única interface você consegue gerenciar todos esses itens que a gente falou. Então você vai estar lá na interface do WhatsApp e você não vai ter que abrir uma console diferente para ter acesso ao APM. Você vai fazer tudo a partir da mesma interface, com o mesmo login,
de uma maneira que vai simplificar o seu trabalho no seu dia a dia aí de gestão dos seus ativos. Bom, então, a gente falou rapidamente aqui sobre algumas características do APM, vamos fazer a demonstração. Bem, esta é a interface do APM. Se vocês notarem aqui, ela é uma das abinhas da interface web do WhatsApp Gold. Então você vai ter aqui a abinha APM. E tem algumas visualizações. Nessa tela que vocês estão vendo, a gente fez estamos demonstrando o status de todas as 9 aplicações que estão configuradas nesse ambiente, que é um ambiente de teste, é um laboratório de teste da RSTI. Então, tem aí algumas aplicações para que você tenha uma ideia de como funcione. Eu gostaria de lembrar que a forma de fazer a configuração do APM e a apresentação dessas aplicações é bastante flexível, ou seja, você pode fazer por departamentos, por exemplo, você pode fazer lá um departamento de produção, aí você pode colocar todas as aplicações que o departamento de produção acessa. Depois você pode fazer um outro perfil que você vai chamar de departamento administrativo. Aí você pode colocar debaixo dessa árvore do departamento administrativo, todas as aplicações que o departamento administrativo precisa acessar para fazer o seu trabalho. Da mesma forma, você poderia colocar departamento financeiro e assim sucessivamente. Ou você pode simplesmente colocar todas as aplicações lá sem separar por departamento, sem fazer esse tipo de filtro. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho dessas 9 aplicações, eu tenho aqui um sumário. Então, o correspondente a 11% dessas 9 aplicações está em status de manutenção. Então, eu cliquei aqui na fatia que corresponde às aplicações que estão em modo de manutenção, e aqui ele está me mostrando que o Active Directory está em modo de manutenção. Então, se eu quiser ver especificamente por que o Active Directory está em modo de manutenção, eu cliquei lá, aí ele, em vez de mostrar todas as aplicações, ele passa a mostrar aqui informações do AD. E aqui eu tenho os componentes que eu estou medindo. Então, eu estou medindo aqui, para vocês terem uma ideia, um serviço seria o serviço de name, né? Aqui eu tenho o serviço de domínio, eu tenho vários serviços dentro do AD que precisam estar respondendo para que o AD funcione, né? Então, eu coloquei esses serviços, na verdade a gente está usando um perfil, uma cópia de um perfil pronto do AD, né? E a gente está medindo estes serviços. Então, tudo isso são serviços.
São vários serviços e depois aqui eu começo a medir contadores de WMI. Por exemplo, aqui um contador que está medindo a quantidade de switchings por segundo, né? Dentro dessa aplicação específica. E aqui tem uma série de contadores, a grande maioria são WMI, que são contadores que a gente consegue recuperar informações através do protocolo WMI da Microsoft. Bom, aqui eu posso, por exemplo, fazer com que essa manutenção seja encerrada. Tipicamente, quando a gente vai fazer uma manutenção num ambiente, e você sabe que devido àquela manutenção você pode ter que derrubar uma interface ou desligar um servidor, ou no momento que você tenha que fazer alguma interação, então você tipicamente pode colocar em modo de manutenção aquela aplicação para que você não tenha um status de down dela, sendo que na verdade o que estava sendo feito era uma manutenção. Então existem algumas formas de você colocar, de você apresentar, né, esse SLA, e uma das mais utilizadas seria você colocando em modo de manutenção no momento que você sabidamente vai fazer alguma interação naquele ambiente, para que você tenha num histórico, por exemplo, se eu tiver aqui se eu quiser um histórico de um mês, por exemplo, da aplicação, você vai ter o histórico. Por exemplo, essa aplicação já faz algum tempo que ela estava em alerta, e se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vai ter um histórico para cada item. E aí vai mostrar essa disponibilidade para cada item. Como são muitos itens, né? Ele está mostrando aqui a disponibilidade de cada item. Bom, eu escolhi um item específico, que no caso seria o nosso componente, né? Um dos componentes de monitoração do APM. E aqui eu tenho um histórico específico do componente. Então, nessa questão de histórico, eu posso colocar um histórico geral lá em cima de todas as aplicações, ou eu posso criar um conjunto com 3 ou 4 aplicações e mostrar esse histórico dessas 3 ou 4 aplicações numa única tela, ou eu posso escolher uma única aplicação, e aqui eu chego ao nível de um histórico de um único componente. E aqui, quando eu arrasto o mouse sobre um ponto específico que eu quero olhar, eu tenho aqui o que aconteceu. Então, lá no dia 1º de julho, às 11h16, ele ficou up, porque a média, o valor médio não era menor do que o threshold, o valor threshold. E depois a gente pode demonstrar como faz para você setar esses thresholds. Então aqui você tem um histórico específico desse componente aqui. Por exemplo, se eu pegar um outro componente aqui, ele vai mostrar um histórico
desse componente. E aqui, esse é um componente que provavelmente está inacessível lá no servidor. Então ele não chegou a imputar dados. Deixa eu pegar uma outra aplicação aqui. Agora eu cliquei aqui na aplicação, numa instância da aplicação IIS, que também está sendo monitorado pelo WhatsApp Gold ou APM aqui. Então vê que aqui na parte de status ele está mostrando que o status é para aplicação IIS. Então aqui eu tenho 100% dos componentes que estão sendo monitorados, que são esses componentes aqui. Seria um componente que vai checar, fazer um check de porta TCP, se a porta está respondendo ou não, com alguns componentes um componente de serviço, né, de publicação, um componente de WMI que vai medir a quantidade de memória física disponível, utilização de processador, e aí são vários componentes que foram definidos como muito importantes ou como necessários para que o IIS funcione adequadamente. Então esses componentes estão sendo medidos aqui. E aqui a gente tem, nos últimos 30 dias, o histórico dessa aplicação. Então ela ficou down aqui, 1º de julho. Depois ela voltou, ficou em modo de manutenção. E às 5 da manhã ela ficou up até às 6 da manhã do dia 2. Então você tem aqui de uma maneira rápida, uma forma de visualizar esses SLAs que você tanto precisa para fazer toda a questão de relatórios, né, que você precisa apresentar. Você consegue criar um relatório aqui com esses painéis. Eventualmente você pode filtrar aqui para ampliar a visualização de um pico. Então aqui eu queria ver com um pouco mais de detalhe, né, essa queda do SLA aqui. Aí eu vi que o que aconteceu foi foram esses momentos aqui. E aí a gente consegue também ver o sumário dos componentes. Então se a gente puxar aqui no componente de quantidade de memória livre para a aplicação IIS, o APM está demonstrando novamente nesse intervalo de tempo e cada vez que ele sofreu um pico, né, ou uma alteração no status, ele vai demonstrar aqui uma breve descrição do que aconteceu e por que aconteceu. Isso para todos os componentes a gente tem essa mesma característica aí.
Ou seja, graficamente você consegue representar o status de aplicações ou de componentes de aplicações ou de grupos de aplicações, fazendo relatórios, né, para visualização. Você tem informações do componente aqui, mas você tem também um sumário interessante que te ajuda a entender o porquê que uma aplicação em um dado momento foi considerada down, por exemplo, ou ficou em modo de manutenção. Então, para cada componente, você vai ver, por exemplo, aqui eu sei que esse componente sofreu alguma degradação na sua performance, né, em algum momento. Olhando aqui, eu sei que aquele componente de memória livre e esse componente aqui apresentaram alguns momentos de queda, aí ficou 5,5% do tempo fora do ar. Aí eu consigo identificar quais são os componentes que me deram problema, que causaram problemas. Aqui a gente tem um log de mudança de estados, ou seja, toda vez que esse componente fica up, ou ele estava up, ficou em modo de alerta, e depois ficou down, depois voltou para up, você consegue visualizar esse status aí de uma maneira simples. A gente consegue também mudar aqui a forma de apresentação para que a gente saiba quando a aplicação ficou down, por exemplo. Você pode filtrar pelo status e pelo momento em que aconteceu, e aí você filtra da maneira que você achar mais interessante. Uma vez que você deseja transformar uma dessas visualizações em relatório, como a gente tinha comentado, basta que você clique aqui em print. Ele vai criar um arquivo em PDF. Eu vou compartilhar para vocês aqui um exemplo aqui que a gente fez. E aí a gente tem um arquivo em PDF com o status da aplicação que a gente selecionou. Bom, falando dos perfis de aplicação que a gente já tem prontos. Aqui eu tenho alguns, se vocês olharem aqui, eu tenho aqui o Windows System Statistics, que é um perfil que vai medir o componente de uma máquina com sistema operacional Windows. Eu tenho aqui um perfil para o SQL Server. Tem aqui um perfil para o IS, como vocês já viram, né? Para o AD.
Esses aqui foram alguns perfis que eu escolhi, né? Mas, por exemplo, eu posso baixar os perfis direto da IP Suite. Para fazer isso, basta você clicar aqui no Import. No caso, eu utilizo essa versão aqui porque eu tenho um usuário lá no fórum. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Você vai fazer o acesso lá ao fórum da IP Suite, né, para o WhatsApp Gold, e vai ter uma lista com os perfis que estão disponíveis para download. Você pode fazer e ir marcando quais são as opções que você deseja utilizar. Esses perfis, daqui a pouco eu vou mostrar como eles são montados. Você pode utilizar um perfil como uma referência para um outro perfil que você está criando, ou você pode utilizar o perfil da maneira que ele já vem pronto, de repente isso já te atende. Então vamos mostrar aqui. Então temos aqui, ó, quando aparece o perfil que tem esse ícone de uma pessoa aqui, é porque um usuário do APM criou esse perfil e disponibilizou lá no fórum. Então esse perfil foi criado por algum usuário do APM. Quando tem esse ícone aqui, indica que é um perfil oficial da IP Suite. É um perfil que foi testado e homologado e garantido, vamos dizer assim, no seu funcionamento pela IP Suite. Então tem tudo isso aqui nessa lista que você pode escolher. Por exemplo, aqui ó, um perfil para a aplicação Citrix, por exemplo. E aqui nós temos vários perfis. Temos uma lista aqui de perfis. Você tem o AD 2003, o AD 2008, Dynamics, Exchange. Um perfil aqui para Hyper-V também. IS, SharePoint, SQL 2005, SQL 2008. Windows Print Server, Oracle. VMware temos aqui, isso aqui. Ou seja, tem alguns perfis aqui que você pode realizar o download deles. Vou clicar em dois aqui. Você pode fazer o download do perfil. Fazendo o download, você vai fazer um download do arquivo XML. E você pode importar. Eu acho que acaba sendo a melhor opção, porque ele já traz direto
ele já traz direto para o WhatsApp aqui, nessa listagem de aplicações, de perfis de aplicações, ele já mostra para você as aplicações e os perfis, né, que você pode criar. Por exemplo, se você tem você sabe que esse perfil aqui vai ser útil para você, e esse outro perfil aqui vai ser útil para você, você pode selecionar o perfil e clicar em descoberta de aplicações, por exemplo. Aí você vai escolher onde que estão os dispositivos que seriam os hosts dessas aplicações, vamos dizer assim. E ele, o WhatsApp, vai tentar. Nesse caso aqui eu selecionei aleatoriamente duas aplicações que eu sinceramente acho que não vai dar um resultado, porque eu acho que ele não vai conseguir encontrar esses componentes adequadamente. Vou fazer aqui uma breve ressalva que para que funcione essa descoberta de aplicações, é muito importante que os servidores que você tem dentro do WhatsApp Go estejam devidamente configurados com SNMP e haja credenciais SNMP, credenciais WMI associadas a eles no WhatsApp Go. Senão, às vezes, mesmo que aquele servidor seja o servidor da aplicação, o WhatsApp não vai ter como identificar, porque ele faz essa verificação jogando pacotes de SNMP e WMI contra o dispositivo, e aí ele consegue identificar, se, por exemplo, se é um servidor que está rodando o Active Directory. Então, o APM ele precisa que a configuração interna do WhatsApp esteja adequada, né, para que ele possa funcionar corretamente. Deixa eu selecionar aqui um perfil para mostrar para você o que é um perfil. Esse aqui é um perfil do AD. Então ele tem aqui uma série de componentes, ó, são muitos componentes, serviços e componentes de WMI. Aqui você pode identificar, né, o dispositivo que você vai usar para testar esses componentes, né? Isso seria antes de começar efetivamente a monitorar a aplicação. Mas vamos citar um exemplo aqui, que nem todos os componentes do AD você acha que é importante no seu ambiente. Por exemplo, esse AD aqui, ele vai gastar 36 componentes. Imagina que você fala, mas tem componente aí que para mim não é importante, serviço que eu não uso, tem computador WMI que eu não vou utilizar, ou que eu vou utilizar em computadores diferentes. Você poderia, por exemplo, criar uma cópia aqui desse perfil. E aí na cópia do perfil você consegue deletar algum componente. Eu não quero esse componente aqui, mas eu quero um outro componente. Você pode adicionar o componente. Aí os componentes que você pode adicionar. Aí você tem, por exemplo, um medidor de utilização de CPU. Esse componente da Database Query, onde você consegue fazer queries em bases SQL e bases Oracle. Ou seja, você pode definir um select numa tabela lá como um componente que se retornar
número menor do que número X lá de linhas, ou um valor diferente, ou maior ou igual, menor ou igual, ou seja, aí depende do operador que você queira implementar. Pode ser também um componente na sua aplicação. Utilização de disco, utilização de memória. Aqueles que já são familiarizados com o WhatsApp já conhecem esses componentes. Um monitor aqui, um componente que vai checar uma porta, TCP, UDP ou SSL. Você pode até mesmo mandar um comando TCP lá para a porta e checar a resposta dela. Um outro componente que pode medir se um processo está carregado ou não. Um componente de script, por exemplo, onde você pode utilizar aqui o PowerShell, ou esse End User Monitor, que seria aquele caso que eu citei do Alert Fox. Componente de serviço, computadores de SNMP, né? Com SNMP, um componente de SNMP, você tem aí uma gama gigantesca de componentes que você pode adicionar na sua aplicação. Ou seja, se a sua aplicação tem suporte a SNMP, se ela tem uma MIB lá que tenha vários Object IDs e tenha várias coisas que você considere interessante, o SNMP por si só vai te dar uma flexibilidade muito grande na confecção desse perfil de monitoração. Então você tem também componentes para SSH, onde você pode fazer checagens ativas, né? Por exemplo, rodar um comando SSH e já ver a resposta que ele dá. Aí dependendo da resposta você vai considerar a aplicação app em modo de alerta ou down. E também o SSH de performance, né? Onde você vai colocar exatamente thresholds lá para que, se ele atingir um valor específico, ele vai entrar em modo de alerta. Se ele passar daquele valor, ele vai atingir o status down, por exemplo. Então esses são os componentes que você pode utilizar. E você pode também, dentro de um perfil, você pode especificar que uma aplicação específica precisa, ou seja, eu poderia imaginar que esse perfil que eu estou criando, que o nome dele é Copy of Active Directory Controller 2008, eu poderia definir que ele depende de uma outra instância do AD, por exemplo, para que ele funcione. E aí você pode, se você tiver ela já configurada dentro do WhatsApp, você pode colocar uma aplicação inteira como se fosse um componente dentro do perfil. Aqui, por exemplo, você tem... Eu tinha falado que você consegue criar grupos de componentes e traçar o nível de criticidade dos componentes, né? Ou seja, utilizar operadores lógicos. Então, se, por exemplo, se esse componente tiver app, mas esse segundo componente tiver down, então a aplicação está down. Ou você colocar aqui uma nova cadeia de verificação.
Pronto, aqui eu criei rapidamente, né, com poucos cliques aqui, um grupo de componentes críticos. Você pode também variar aqui os tipos de operadores, ou uma condição ou outra, uma condição e outra. Assim você consegue criar aí essas maneiras mais complexas de avaliação do status de uma aplicação. Tá? Assim como você pode também escolher um único componente e falar que esse componente é crítico. Ou seja, se esse componente aqui cair, vai ter um impacto grande lá na aplicação. Eu consigo trabalhar com polis independentes. Vou mostrar aqui como funciona a questão de thresholds. Então, eu tenho aqui um contador, que seria esse, né? A instância. E aqui o valor. E aí eu posso variar esse valor de acordo com a necessidade aí de cada aplicação. Isso é totalmente flexível e manipulável, né? Então tem várias formas de você fazer essa edição nos perfis de aplicação. Bom, uma vez que você criou um perfil, você criou aqui o perfil Copy of Active Directory Controller. Você ainda não está monitorando nada. Aqui você você pode fazer o Discover aqui. Aqui ele já encontrou um servidor que é host de um Active Directory. Eu poderia clicar aqui no Start para iniciar imediatamente essa monitoração, tá? Vocês percebem que não é nada complicado, eu diria, para fazer a implementação do APM. Talvez você vai ter um pouco mais de trabalho no processo de tomada de decisão de qual vai ser a aplicação que você vai monitorar e quais são os componentes que você vai medir, né? Você precisa fazer isso para você mensurar, né? Dimensionar quantos componentes você vai utilizar. Por quê? Porque o APM, ele é licenciado por componentes. Por exemplo, se vocês olharem aqui na parte de licenciamento, ele está mostrando que eu já tenho 137 componentes ativos num total de 200, ou seja, essa licença que eu tenho, ela me dá direito a utilizar 200 componentes. Então, a soma de todos os componentes aqui para cada perfil está sendo 137. Então, isso é um aspecto importante do APM, que é a forma de licenciamento dele, que precisa ser considerado para que você faça um mensuramento, porque uma vez que você adquire a ferramenta, você não tenha que depois aumentar, né? Claro que você pode, no momento, licenciar 200 componentes e em outro momento falar, eu preciso aumentar isso para 400 ou para 1000 componentes. Isso é totalmente viável, mas quanto mais certo você conseguir fazer essa conta, menos problema você vai ter, porque você consegue terminar essa fase de implementação e configuração mais rápido, né? Bom, mostrar aqui também rapidamente a questão de ações e políticas de ação. Aqui eu tenho uma política
que a gente criou para esse ambiente de teste, chamada APM01. Então, é uma política do APM. Então, aqui para cada estado, eu tenho uma condição aqui, ou seja, se ele estava no modo de manutenção, ficou pelo menos, aqui está em 0 minutos, mas você poderia definir uma regra. Se ele ficou 10 minutos em modo de manutenção, então ficou down, aí você vai colocar aqui uma ação, né? E aí, por exemplo, como eu tinha falado, você tem alguns tipos de ação que você pode tomar. Você tem aqui a ação, um script, que você pode usar tanto o VB como o Java. Uma ação de e-mail, que eu acho que acaba sendo a ação mais clássica de todas. Você consegue aqui, ele já tem um exemplo das variáveis que vão ser populadas no e-mail. Vou mostrar aqui outras ações. Você pode criar um log de texto, um Windows Event Log, um outro script com a linguagem PowerShell, rodar um programa, restartar um serviço, enviar um SMS, rodar um comando de SSH, uma ação de VMware ou criar um log syslog. Então essas ações você pode colocar na sua política de ações. Então para cada mudança de estado aqui eu posso colocar uma regra. Primeiro eu preciso criar as ações para que ela, nessa listinha aqui apareça a regra. E aí eu consigo definir também o quando essa regra vai ser tomada. Aqui eu estou pedindo em minutos, né? Aí basta que eu salve aqui para que ela já entre em vigor. Depois, obviamente, a gente precisa aplicar essa política para cada aplicação lá, para que ela obedeça. Essa questão de blackout policies é interessante, uma maneira que você tem de definir o quando as ações vão ser tomadas. Por exemplo, os quadradinhos azuis indicam momentos onde as ações não vão ser tomadas. Isso significa que o APM vai estar normalmente monitorando as aplicações, mas ele não vai enviar as ações. Por exemplo, se você tem o dia de domingo, onde se a sua empresa não tem um expediente aos domingos, o horário é comercial, né, de segunda a sexta, por exemplo, segunda a sexta das 8 às 18. Você pode definir que fora desse horário comercial você não quer receber os SMS, você não quer receber os e-mails. Você pode colocar aqui, por exemplo, nesses horários, são horários para manutenção, né, onde realmente pode acontecer alguma queda devido a alguma manutenção. Então você pode criar essa política de blackout, né, para que você só tenha encaminhamento de ações dentro desse período onde está o quadradinho branco. Em alguns casos isso ajuda. Existem lá também aqueles clientes que querem saber todas as alterações de estados em qualquer momento, e aí você não
não utilizaria esse recurso. Mas existem muitos clientes que não querem, não acham importante analisar mudanças e alterações de estado fora de uma janela específica. Então você pode definir essa janela com esse recurso. Bom, eu vou adicionar aqui nesse dashboard. Eu tinha comentado que a gente consegue colocar isso dentro do próprio dashboard do WhatsApp. Deixa eu colocar aqui, ó. Então aqui eu coloquei na minha tela o status aqui, ele gera também um atalho, mas por exemplo, eu posso colocar aplicações específicas, né? Por exemplo, eu quero colocar aqui essa aplicação. Então ela está mostrando aqui que essa instância aqui, chamada monitoramento RSTI, eu tenho 46% dos componentes em estado de alerta e 57% em estado app. Bom, assim eu consigo colocar numa tela mais simplificada um resumo, né, de aplicação, ou eu poderia colocar de várias aplicações aqui se eu quisesse. Bom, pessoal, a gente fez um overview aí da ferramenta, né? A gente, obviamente, não se aprofundou muito, é mais para vocês terem uma ideia de como funciona. E agora é aquele momento que eu sei que está todo mundo aí cheio de dúvidas e querem fazer alguma pergunta. Então, quero estender esse momento para a gente responder essas perguntas, essas dúvidas que vocês foram elencando aí ao decorrer dessa apresentação. Temos um chat de bate-papo, né, onde você pode postar a sua pergunta e nós vamos responder a todas. Temos uma pergunta aqui sobre a questão de como colocar o robô do AlertFox no APM. Eu vou mostrar rapidinho aqui, tá? É bem tranquilo. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse perfil aqui. Você vai ter que fazer isso sempre no perfil, tá? Então eu vou editar aqui. Imagina que eu quero editar e eu vou adicionar um componente. Então é só você selecionar aqui o componente script, colocar aqui, eu quero o componente end user.
Eu vou salvar aqui. Bom, vamos lá. Uma vez que você vai utilizar o Alert Fox, é importante que você antes, né, previamente, tenha configurado já um iDrone. E aí você vai criar aquele iMacros do Alert Fox. Você consegue criar uma macro para, por exemplo, para o Chrome, para o Mozilla ou para o IE. E aí quando você cria a macro, é gerado um script, você vai colar o script aqui, aí você vai colocar aqui os thresholds e ele vai colocar lá em tempo não é em tempo real, tá, pessoal? Dependendo do pacote que você adquiriu do Alert Fox, ele vai fazer essa verificação aí das suas aplicações. Bom, vamos lá porque a gente tem várias questões. Vamos à próxima. Bom, tem uma outra pergunta aqui sobre se a apresentação vai ser disponibilizada para download. Ela está sendo gravada, vai ser processada, e aí vocês, por favor, mandem e-mail para o info@rsti.com.br e aí eles vão te mandar o link, né, para você fazer o download, tá? Mas a resposta curta é que sim, vai ser disponibilizado. Se tem como colocar um servidor em manutenção temporária, sim, você pode colocar ele em manutenção temporária. Eu queria que ficasse claro para você que o APM, você tem lá, você tem o WhatsApp, você tem o APM, né? Dentro do WhatsApp a gente trata sempre dessa maneira, de servidor, de switch, a gente trata o device. No APM, geralmente a gente trata a aplicação em si, porque dentro de uma mesma aplicação você pode chamar componentes de 5, 6, 10 servidores diferentes, tá, ok? Então quando você coloca a aplicação em modo de manutenção, você está falando para o APM que você não vai fazer phones naquele intervalo de tempo, porque você sabe que algum daqueles componentes vai ficar fora, tá? E isso é feito manualmente, tá? Você não precisa fazer isso manualmente. Olha, tem uma pergunta se tem que comprar a licença para instalar o plugin. Você pode avaliar o plugin sem ter que comprar licença, tá? Você pode simplesmente... Só que assim, para você avaliar o plugin, você já tem que ser usuário do WhatsApp Gold. E o seu WhatsApp Gold, importantíssimo que ele esteja numa versão 16.1 em diante. Então, imagina que você tem o WhatsApp Gold, você já atualizou ele para a versão 16.1.2, por exemplo. E aí, o que eu faço para testar o APM? Você vai entrar lá no portal que você tem acesso à sua licença, seria, se você entrar lá na www.whatsappgold.com, tem lá Customer Login, que é uma área de login dos próprios clientes. Quando você entrar lá, você vai ter a visualização, você vai clicar na aba My Licenses e você vai ver a sua licença lá. Tem uma abinha chamada Evaluate, onde você consegue avaliar os plugins, tá ok? Então você vai selecionar o APM, eu quero avaliar o APM no meu ambiente por 30 dias. Você vai clicar lá, selecionar o APM e vai dar um OK.
E essa informação vai ser enviada para o servidor de licenciamento. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá no servidor do WhatsApp Gold e você vai dar um refresh na licença. Com o refresh que você vai dar na licença, depois do refresh vai restartar o serviço, você restarta lá o IIS e aí passa já a aparecer na sua interface web a abinha APM, tá? Então é importante que você faça a requisição da avaliação e que você faça o refresh da licença. Aí você consegue fazer essa avaliação. Agora, caso isso você pode fazer no momento de avaliação e depois, se você efetivamente adquirir, né, o APM, você só vai fazer mais um refresh para que o WhatsApp perceba que ele não é mais um trial e sim passou a ser perpétuo, e aí você pode, você não vai perder os dados que você ajuntou aí nesse mês de avaliação e você continua com a ferramenta. Ou se você quiser diretamente comprar a ferramenta, o plugin é da mesma maneira, você vai comprar o plugin. Uma vez que você comprou o plugin, você vai fazer o refresh da licença e aí ele vai liberar para você lá, mais uma vez, desde que você tenha a versão 16.1 ou superior. A questão se é tempo real, na verdade ele comentou aqui que ele trabalha com rádios, né, e precisa do monitoramento se o rádio está up, se o rádio está down, e se isso é em tempo real. Aí você pode definir o intervalo de polling, tá? Ou seja, se você fizer o polling a cada 1 minuto, ou a cada 30 segundos, por exemplo, aí você considera isso em tempo real. Né? Se você fizer um polling a cada 10 minutos, aí já não é tão tempo real assim. Você define se é tempo real ou não. Né? Porque o que vai definir o tempo real? Vai definir o momento em que você faz a verificação de leitura. Né? E quantas leituras são necessárias para definir um status. Ou seja, você pode falar que ele só vai estar em alerta se você ler 5 vezes e as 5 vezes ele tiver com threshold fora do threshold. Entendeu? Ou você pode falar, não, se na primeira leitura que ele tiver fora do threshold, eu já quero que esteja em alerta. Então você vai definir esse intervalo de tempo que são feitas os pollings, né, as leituras, e aí você vai definir, pode ser em tempo real, se você assim definir. Tem uma pergunta sobre fazer a importação de MIBs, e isso na verdade seria para o WhatsApp Gold, mas sim, você pode. Na aba admin do WhatsApp Gold, vamos mostrar aqui. Deixa eu tirar esse. Aqui na aba admin você tem esse ícone SNMP MIB, onde você consegue fazer você consegue carregar a MIB. Então aqui você tem uma lista com todas as MIBs que estão já salvas lá, e você poderia adicionar a MIB aqui. Então seu trabalho seria ir até o site do fabricante, fazer o download da MIB, e aí salvar esse download numa pasta ou no local onde o servidor WhatsApp tem acesso. Adicionar aqui, você vai fazer um browsing, né? Você vai navegar para selecionar o arquivo. E é simples assim para você adicionar as MIBs. E aí com a MIB nova adicionada, você consegue implementar coisas que talvez antes de você colocar a MIB você não conseguiria fazer.
Bom, uma outra questão que tem aqui, se a versão 16 possui uma biblioteca de SNMP. Todas as versões do WhatsApp tem essa biblioteca de SNMP. A questão seria assim, o conteúdo da biblioteca, né? Tem, à medida que vão sendo lançadas novas versões do WhatsApp, estão sendo ampliados essas MIBs. Você tem mais MIBs, né? Mas nada impede de você carregar as suas próprias MIBs para dentro do WhatsApp Gold. Bom, acho que essa questão de como fazer que apareça a aba do APM, acho que está respondida, né? É só você fazer o refresh da licença, uma vez que ou você tenha comprado o APM ou você tenha feito a requisição de avaliação da ferramenta. Tem uma pergunta aqui que depois eu acho que a gente pode tratar, se você puder me mandar um e-mail, Arthur, a gente pode tratar porque tem algumas variáveis que vão definir aí essa questão da sua monitoração de rádio do WhatsApp Gold, e uma delas seria o intervalo de polling, né, que você vai ter e o tipo de componente que você está, o tipo de monitor que você está usando, né. Por exemplo, se for um monitor de performance, ele realmente demora um pouco mais, né, porque ele faz leituras a cada 10 minutos. Se for um monitor ativo, aí a gente tem que mexer no intervalo de polling do monitor para que você já tenha essa questão em tempo real. Mas se você puder mandar um e-mail, você pode usar o info@rsti.com.br ou wagner@rsti.com.br, a gente pode tratar melhor esse caso aí. Bom, eu tive duas perguntas bem parecidas aqui sobre a questão dos intervalos de polis, né? Vou pegar aqui um exemplo. Vou selecionar um componente aqui. Por exemplo, esse componente aqui é um serviço que está sendo medido. Esse componente, por exemplo, é 1 minuto. Bom, é isso mesmo. Então, a frequência de pólen é sempre 1 minuto. E aí você tem a questão do timeout do pólen, né, que você pode aumentar ou diminuir dependendo vamos falar assim, da distância que aquele servidor, onde está o componente que você está medindo, está do servidor onde o APM está funcionando. Então, às vezes você está medindo um componente que está no servidor que fica em outra cidade, que passa por um link e em 2 segundos ele não vai conseguir fazer a verificação. Aí você pode aumentar esse valor aqui para que você consiga verificar, mas acho que a resposta simples é que o intervalo mínimo para o APM é de 1 minuto. Deixa eu
demonstrar aqui, tentar demonstrar para vocês, a tela que vai aparecer pode mudar um pouquinho a tela que vai aparecer para um usuário, né? Mas vamos lá. Eu tenho um acesso que é ligeiramente diferente do acesso que um cliente tem, mas eu acho que dá para mostrar assim, para ficar mais claro para todo mundo aí o como habilitar o APM, né? Que é uma coisa simples, mas é importante que a gente veja como funciona para que você rapidamente consiga fazer pelo menos o seu trial, né? Eu indico que você faça uma avaliação dentro do seu ambiente, até para você ter uma ideia de quantos componentes você vai precisar, porque se você vai montando tudo que você quer, você vai saber, poxa, eu não cheguei nem na metade e já acabou os componentes, ou falar, já terminei tudo e ainda tem 100 componentes. Aí você consegue medir também, porque isso é uma questão importante na hora de adquirir a ferramenta. Você vai ter que indicar, né, a quantidade de componentes, e isso vai impactar no valor também do plugin. Então, whatsappgold.com, Customer Login. Eu vou fazer o login aqui em Partner, mas lá dentro não é tão diferente a aba específica que eu vou mostrar para vocês. A primeira tela provavelmente vai ser um pouco diferente, a minha tela e a tela do cliente, mas depois a tela onde você faz a avaliação é parecida. Pessoal, isso que eu estou mostrando aqui é para aqueles que já têm o WhatsApp Gold, já tem o WhatsApp Gold e querem avaliar o APM. Se você não tem o WhatsApp Gold, você pode fazer o download e ele já vai vir lá com a opção. Deixa eu procurar aqui do minha própria, essa outra máquina aqui. Bom, pessoal, para vocês vai aparecer uma aba My License, tá? Nessa aba você vai ter as licenças que você já possui. E tem uma abinha aqui chamada Evaluate. Então você vai fazer avaliação de plugins. Por exemplo, aqui, na verdade, para você ainda vai aparecer um pouquinho diferente para você. Vai aparecer uma lista com os plugins que você poderia avaliar. Aí você vai clicar lá e depois que você fizer isso, imagina que você já escolheu o plugin. Aí a gente volta lá no servidor, você vai lá iniciar, você vai na pastinha onde está a instalação do WhatsApp Gold, tem aqui, ó, essa função de gerenciamento de licença. Você vai usar essa opção aqui, ó, Refresh the Current License. Se o seu servidor tiver acesso à internet, é só clicar no refresh. Se o seu servidor não tiver acesso, você vai ter que fazer aquela verificação offline, né?
Aí você vai gerar um arquivo OFA, e depois de gerar um arquivo OFA, você consegue só vir aqui na parte de Customer Login e fazer aqui, ó, Offline Activations. Você vai selecionar o método Alpha File, você vai imputar o arquivo aqui, ele vai te devolver um arquivo de licenciamento e você vai imputar esse arquivo que ele vai te devolver lá no servidor do WhatsApp Gold. Fazendo isso, a sua licença está feito o refresh da licença, né? Ela é atualizada. E aí sim, você vai atualizar a licença, você viu que automaticamente ele já derruba os serviços, né? Dá um restart nos serviços, e aí você já tem, você já vai ter lá as opções para você avaliar. Se você vier aqui no Help, About, WhatsApp, você consegue na aba Plugins, você consegue ver quais são os plugins que você tem avaliado. O APM tem que aparecer aqui, e ele tem que aparecer aqui um limite, quantidade de componentes, para que você, para que seja visualizável lá na interface web. Se não estiver aparecendo aqui é porque ainda está faltando alguma coisa acontecer. Tem algumas perguntas, duas ou três perguntas que eu estou vendo aqui sobre a questão de valores. Realmente eu não tenho muito acesso a essa questão de valores, mas você pode mandar um e-mail para elaine@rsti.com.br, e ela vai conseguir fazer aí uma perspectiva de valores para você, tá? Eu vou colocar aqui no chat o e-mail dela. Você pode direcionar as suas perguntas aí para esse e-mail. Estou falando essas perguntas mais em relação a valores, né? E a Elaine vai poder responder para vocês aí. Eu não tenho acesso a essas informações. Fico mais na parte mais técnica mesmo.
A Delane pode responder vocês aí. Vocês provavelmente vão ter só que passar para ela uma perspectiva de quantos componentes vocês imaginam que vocês vão utilizar, né? E se você não souber a quantidade de componentes, ela pode talvez passar as faixas, né, de valores. Tem acho que mais uma pergunta aqui, vamos ver. Consigo baixar o WhatsApp versão 16 e os plugins para avaliação? Quando você baixa o WhatsApp Gold, a versão mais nova, você já tem lá todas as funcionalidades, tá? Disponíveis para você avaliar. O que acontece é que depois, no momento que você comprar a ferramenta e você vai fazer um refresh da licença, aí, por exemplo, se você avaliou o Flow Monitor, avaliou o APM, avaliou o AlertFox, avaliou o What's Configured, o What's Virtual, o VoIP Monitor, você fez essas avaliações, depois quando você tiver a licença perpétua, só vai ficar aparecendo para você na tela aquilo que você tiver licenciado, mas a avaliação ela é full, tá? Você vai avaliar todas as opções do WhatsApp sem nenhum problema. É que muitas vezes a pessoa já tem, né, o WhatsApp Gold funcionando e ela não tem plugins. Então, por isso que eu demonstrei aquela questão de ter que acessar o portal lá para poder habilitar uma avaliação. Mas, para aqueles que ainda não têm o WhatsApp Gold, ou talvez para aqueles que têm o WhatsApp Gold, mas quer fazer uma avaliação, por exemplo, você tem o WhatsApp Gold, uma versão 15, e você não quer migrar ainda, primeiro você quer avaliar, você pode baixar um trial e fazer essa avaliação num servidor independente separado para você ter para você poder fazer essa avaliação de uma maneira mais tranquila.
Pessoal, eu deixei um e-mail, info@rsti.com.br. Nós teremos, nós estamos gravando, né, esse evento, e até sexta-feira nós estaremos disponibilizando, a RST vai estar disponibilizando o acesso para aqueles que tiverem interesse em ter essa demonstração salva para que você possa assistir posteriormente. Então, eu tenho um e-mail info@rsti.com.br, vocês podem estar solicitando essa gravação, e aí o pessoal da RSTI que cuida dessa parte vai estar dando as instruções para que vocês consigam adquirir a gravação. Finalmente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, em nome da RSTI. Nós temos o website www.rstisolutions.com.br. Temos também um canal de comunicação que eu acabei de colocar, que é o info@rsti.com.br. E nós estamos completamente à disposição de todos para tirar dúvidas, para estar auxiliando aí. A RSTI é uma empresa que possui técnicos certificados pela própria IP Suite. Além disso, nós também somos um parceiro Gold e o único parceiro da IP Suite no Brasil habilitado a aplicar o treinamento oficial do WhatsApp Gold, que é um treinamento voltado para a certificação. E nós temos todos os produtos da IP Suite, além desse produto que a gente mostrou, que é o WhatsApp Gold e o APM. Qualquer dúvida ou pergunta que você tenha posteriormente, fique, por favor, à vontade para estar nos encaminhando essas dúvidas. A gente vai se esforçar ao máximo para responder todas elas. A gente vai ficar mais uns 15 ou 10 minutinhos com o evento em aberto, então vocês fiquem à vontade. Se precisar fazer mais algum questionamento, nós estamos aqui ainda à disposição.